Olá, meus queridos. Eu preferi fazer um mapa mental de todo o assunto que vocês viram do primeiro e segundo bimestre para que vocês pudessem assistir esse vídeo, recapitular e fazer a avaliação diagnóstica, tá certo? Nós vamos começar aí com o conceito de contabilidade. O que é contabilidade? Então, nós vamos aqui para o conceito. No conceito de contabilidade, diz que é o instrumento de fornecer o máximo de informações úteis para a tomada de decisões dentro e fora da empresa. Ou seja, a contabilidade ela é a forma, o instrumento utilizado para trazer informações para dentro da empresa, informações financeiras, informações econômicas, para que se possa saber a real situação da empresa naquele determinado dia. E ali saber quais as decisões tomar de acordo com esses relatórios. Então, a contabilidade, a principal função da contabilidade, né, é o que nós vamos ver agora. A função da contabilidade é registrar os fatos, ou seja, tudo tem que estar escriturado, demonstrar e controlar essas mutações patrimoniais, ou seja, tudo que vai estar registrado tem que ter um controle. Sabe, né? Tudo que a gente perde o controle vira bagunça. Então, tem que se ter o controle de tudo. O valor do caixa, o valor do banco. Serve como elemento de prova em juízo ou tribunal. Então, serve para um eventual problema com a justiça ou mesmo para provar questão de bens. Então, serve para juízo ou tribunal. Fornece elementos para que os acionistas ou sócios possam examinar as contas da diretoria e aprová-las ou não. Então, serve justamente para que eles possam ter uma noção para a tomada de decisão na empresa. Demonstrar ao fisco o cumprimento da legislação tributária, ou seja, a Secretaria da Fazenda, a Receita Federal, que é responsável em fiscalizar os impostos. Então, eles necessitam também dessas demonstrações contábeis. Fornecer dados para a tomada de decisões. Então, aí as principais funções aí da contabilidade, né? Resumindo, é registrar para se ter provas e para se ter documentos para tomar suas decisões. E nós vamos aí para o objeto e objetivo da contabilidade. O objeto, você já sabe, é o patrimônio, bens, direitos e obrigações. Todo o patrimônio é objeto da contabilidade. O objetivo, permitir o estudo e controle dos fatos decorrentes da gestão do patrimônio das entidades. Ou seja, tanto você vai estudar para tomar uma decisão, você vai analisar, como você vai poder também controlar, ou seja, o que eu posso, o que eu não posso gastar, através dessas demonstrações. Os usuários, quem vai ser aquelas pessoas que vão utilizar da contabilidade? Os sócios, os administradores, os fornecedores, os clientes, os empregados, os bancos, o governo e outros, o próprio escritório. Qualquer pessoa pode ter acesso a essas informações desde que ela esteja disponível para aquele determinado usuário. Então, é interessante, muito interessante, fazer a contabilidade da empresa. Na verdade, é até obrigatório. As empresas de pequeno porte ou maiores, elas têm obrigatoriamente que fazer a contabilidade. E para quem essa contabilidade ela é mantida? Para as pessoas físicas e pessoas jurídicas. Vocês lembram o que é pessoa física e pessoa jurídica? Pessoa física, nós somos pessoas físicas. Uma pessoa individualmente é uma pessoa física, tem um CPF, cadastro de pessoa física. E pessoa jurídica é quando uma ou mais pessoas se reúnem para formar uma empresa. Por que eu digo uma? Porque pode ser uma empresa individual, mas passa a ser uma nova pessoa, só que jurídica. Então, uma empresa de uma única pessoa
é uma empresa jurídica individual, ok? Então, quando se cria uma empresa, você passa a ser uma pessoa jurídica, diferente da pessoa física. Os pilares da contabilidade. Nós temos a entidade contábil e a continuidade da empresa. O que é a entidade contábil? Ou seja, a empresa que existe. Então, ela é um pilar. Existiu a empresa, uma pessoa jurídica, então isso é um pilar da contabilidade. Ela tem que existir, ou uma pessoa física ou jurídica também, é claro, né? Que a pessoa física também pode fazer a contabilidade. E a continuidade, ou seja, enquanto ela existir. Porque se deixar de existir, qual a função da contabilidade? Nenhuma, né? Então, a partir do momento em que ela existe, ela tem que ser feita a contabilidade. E a partir do momento em que deixa de existir, ou a pessoa física, ou a pessoa jurídica, então perde aí o sentido de ter a contabilidade. Princípios, os princípios contábeis. A entidade. Então, como eu estava dizendo a vocês, a entidade ela tem que existir para se ter a contabilidade. Então, esse é um princípio, tem que existir a entidade. A continuidade, ou seja, ela tem que ter a continuidade em existir, ou seja, tem a entidade é um princípio, a continuidade dela, a existência dela já é outro princípio, que é a continuidade. Então vamos lá, a oportunidade também é um princípio em que no momento em que ocorre, no momento em que você pode mensurar, então deve ser feito também a contabilidade. Então aquela oportunidade acontece e você tem que mensurar. O registro pelo valor original, você tem que o quê? A partir do momento em que você compra um bem, você tem que fazer o registro contábil pelo valor dele da nota fiscal. Você não pode, mas ele foi comprado por isso, mas vale tanto. Não, pelo valor da nota fiscal, valor original, ou seja, certo? Competência é o período. Então, a competência do exercício comercial, um exemplo é de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, essa é a competência, é o período. E a prudência, você vai, se você tiver que avaliar um valor de um ativo, você sempre avalia pelo valor menor. E se for o passivo, ou seja, as obrigações, as dívidas, você vai avaliar pelo valor maior. Aí você diz, por quê? Porque é bem mais interessante você, um exemplo, numa obrigação para você pagar, que é o caso do passivo, você sempre mensurar pelo valor maior, você tem aquela noção, eu tenho que pagar tanto, um valor X, e depois você conseguir um desconto. É bem melhor do que você fazer uma avaliação por um valor menor e ter que pagar um valor maior. Então você se preveu o valor maior da dívida. Então é por isso que é interessante a questão dos princípios, né? A prudência. E aí nós vamos para os profissionais. Quem são os profissionais contábeis? Os profissionais contábeis, nós temos aí o contabilista, que é o técnico em contabilidade. Nós temos o contador, ou bacharel em ciências contábeis, que ele possui nível superior, ou seja, fez faculdade de 4 anos, e ele pode fazer auditoria, perícia contábil e pode ser professor de contabilidade. Claro que ele vai se especializar em alguma dessas áreas, é claro, né? Mas quem tem o técnico não pode exercer a auditoria, perícia e ser um professor de contabilidade. E as técnicas contábeis? Quais são as técnicas utilizadas para que possamos fazer a contabilidade? Então, técnicas contábeis são os métodos que nós utilizamos para fazer esses registros de tudo que acontece, dos fatos administrativos que acontecem. Então, é a elaboração dessas demonstrações.
Claro que no terceiro bimestre nós já estávamos até vendo que você vai seguir um modelo, né? Não é fazer qualquer relatório, não. É seguir um modelo, um balanço patrimonial, um DRE, que é demonstração do resultado de exercício, um fluxo de caixa. Tem todo um modelo, mas que esse modelo é que vai servir de base para mim elaborar a minha demonstração contábil, meu relatório. Então, quais são as técnicas utilizadas? A primeira é a escrituração contábil, ou seja, é o registro em si, o que aconteceu naquele dia. Então, um exemplo, dia 1º de outubro de 2020, a compra de um veículo no valor de 50 mil. Então, eu escriturei aquela informação com todas as informações que eu necessito. O dia, o valor, o histórico da informação, justamente para que não possa ser perdida essa informação, não pode faltar nada. Então tem que ter todos os dados referentes da escrituração. Número da nota fiscal também é interessante. Comprei carro, veículo de 50 mil no valor, com a nota fiscal número 3000. Entendeu? Então, tem os detalhes relevantes tem que ser escriturado. A elaboração de demonstrativos contábeis, como eu disse para vocês, são modelos já prontos que, como vocês já conhecem, nós conhecemos, eles já vêm num modelo onde você vai encontrar. Se eu quero saber o valor do caixa, eu vou lá no meu balanço patrimonial e olho o valor do caixa. Ou vou lá no meu fluxo de caixa, dar uma olhada o valor do caixa no dia. Então, são demonstrações contábeis em que você vai ter noção da empresa naquele dia ou naquele mês, independente da data. Auditoria contábil. Esse é um procedimento em que técnicos eles vão avaliar as demonstrações contábeis, possíveis erros. Então, essa é a função da auditoria. A análise das demonstrações contábeis, ou seja, quem está na parte administrativa da empresa, ele vai pegar os relatórios e vai comparar. Eu tive lucro, tive prejuízo, é vantagem, é desvantagem, isso, é aquilo. Então, ele vai fazer uma análise dessas demonstrações contábeis. O que é que eu estou devendo? O que é que eu tenho de valores de ativo em que eu posso pagar essa dívida? De ativo circulante, comparo com passivo circulante. Então, tem toda uma análise dessas demonstrações contábeis. E aí nós vamos para o patrimônio. O que vem a ser o patrimônio, né? O nosso patrimônio é os bens, obrigações e direitos, ou seja, tudo que está ali no nosso balanço patrimonial, nós chamamos de patrimônio. Claro que do meu lado esquerdo é o meu ativo e do meu lado direito são as minhas obrigações, que é o meu passivo. E aí nós sabemos que o ativo é o que nós temos de positivo, os bens, e o negativo do nosso lado direito está o passivo. A representação gráfica do patrimônio é em forma de T, ou seja, você pode ver que é dividido ao meio e de um lado o que é positivo e do outro lado o que é negativo. E aí nós temos os aspectos qualitativos e os quantitativos. Os qualitativos é você dar nome, ou seja, é você qualificar uma conta. E essa qualificação é o que? O nome da conta. Um exemplo aí que nós colocamos caixa, banco, estoque, máquina, salários a pagar, veículos. Todos são exemplos aí de o aspecto qualitativo, são os nomes das contas. E os aspectos quantitativos é o que? Os valores da conta. É o que eu posso quantificar daquela conta do meu patrimônio. Os meus bens. Então, nós vamos agora ir para o ativo, né? São os nossos bens. Como eu posso classificar esses bens? O que é os bens, né? Então, o que eu posso representar, né? O que
que eu posso, é toda representação em que eu posso quantificar de bens, então vai ficar ali no meu ativo. E esses bens, eles podem ser classificados em bens do ponto de vista contábil, bens de troca, bens de uso e bens de consumo. Bens de troca é aqueles que eu tenho no meu patrimônio, mas ele não vai ser algo que eu vou consumir, que eu não vou guardar. Então é algo que eu estou com ele, mas logo vai ser passado para frente. Um exemplo, o dinheiro. Eu tenho em caixa, mas aquele dinheiro vai circular. Vou passar para outras pessoas e o dinheiro vai e volta. Então a circulação, a mercadoria também. Agora nós temos o bem de uso. É aqueles bens que nós compramos para que esteja conosco permanentemente. Os móveis, os veículos. Então são bens de uso. Eu comprei um prédio, uma casa. Então são bens de uso. Bens de consumo são aqueles que vão ser utilizados. É aqueles que vão ser consumidos. Tinta, papel, combustível. O que mais? Então vários bens aí vão ser utilizados e consumidos. E podem também ser classificados bens na sua composição física. Nós temos os bens materiais, são aqueles concretos, tangíveis, ou seja, aqueles que nós podemos tocar. Os bens imateriais. E eu posso dar um exemplo aí de bens materiais, né? Um exemplo, um carro, é um bem material. Bem imaterial é aqueles abstratos, intangíveis. Patente, nós sabemos que temos, que tem um valor, mas não é algo que nós podemos tocar. Então, patentes, ações, marcas são bens imateriais. Móveis, bens móveis são aqueles que nós podemos mudar de lugar. Carro, mesa, cadeira, são exemplos de bens móveis, ou seja, um carro, ele é um bem material por ser concreto e é um bem móvel por sair do lugar. E bens imóveis são aqueles que nós não podemos tirar do local, que é um terreno, um prédio, uma casa. São aí exemplos de bens imóveis. E aí, para finalizar, nós vamos para o nosso ativo, passivo e patrimônio líquido. O que é o nosso ativo? Você já está sabendo que o ativo são os nossos bens, ou seja, a parte positiva que nós temos no nosso balanço patrimonial. E ele é classificado em ativo circulante e ativo não circulante. Qual a diferença? A diferença, o que vai estar no meu ativo circulante são aqueles bens de curto prazo, ou seja, se eu precisar vender, são aqueles que é mais fácil de vender. Ou seja, o que eu tenho, um exemplo, aquelas coisas mais fáceis que eu tenho de bens, mais fáceis de liquidez. Um exemplo, a mercadoria, eu tenho aqui para me vender, é questão de dias. E o ativo não circulante são aqueles bens que eu tenho, mas que eu sei que eu não vou receber esse ano. Um exemplo, eu tenho contas a receber só que para o ano que vem. Então, está no meu ativo circulante. Aqueles bens também que eu compro para durar, então vai estar também no meu ativo circulante. Não são bens em que eu vou colocar para frente para vender rapidamente. Eu comprei para durar, então. E pode ser classificado aí em investimento, em imobilizado, bens intangíveis. São bens de permanência duradoura. Então, ele é classificado de acordo com o grau de liquidez. Aqueles que são liquidados mais rápidos está no meu ativo circulante. E aqueles que têm um grau de liquidez a longo prazo está no meu ativo não circulante. E aí no circulante, eu não falei, também não vou deixar passar, estão aí exemplos das minhas contas, caixa, banco, duplicatas a receber, coisas que são próximas, que logo eu vou receber a curto prazo. Aluguéis a vencer, seguros a vencer, tudo são bens que eu já paguei que eu vou ainda usufruir, mas já foi pago. Impostos a recuperar, são impostos que eu já paguei, mas que eu tenho a possibilidade de receber de volta.
Então, mercadorias, ICMS, que é contas a compensar, ou seja, do ICMS é pago e depois eu posso descontar em outra mercadoria. Então, por isso que é uma conta a compensar. E aí nós vamos para o passivo. O passivo são as obrigações da empresa, ou seja, também é separado de acordo com o grau de exigibilidade, né? No ativo é grau de liquidez, aqui é grau de exigibilidade, ou seja, aquele que é para exigido para que eu pague a curto prazo, que eu pague logo, então até o final do exercício, até 31 de dezembro, então vai estar no meu passivo circulante. Aquilo que eu só vou pagar ano que vem e em diante está no meu passivo não circulante. Então no passivo circulante eu tenho exemplo aí, o que eu tenho que pagar para o fornecedor, duplicata a pagar, as obrigações trabalhistas, salários a pagar, INSS de funcionário a pagar, FGTS de funcionário, 13º, obrigações tributárias, os impostos que eu tenho que pagar, ICMS. Então, todos aqueles que eu tenho que pagar a curto prazo estarão no meu passivo circulante. Aqueles que eu tenho que pagar a longo prazo vão estar no passivo não circulante. Ou seja, o financiamento, o empréstimo que eu fiz vai estar no meu passivo não circulante. E por fim, nós vamos aí para o patrimônio líquido. O patrimônio líquido vai estar ali abaixo do passivo no nosso balanço patrimonial e estarão lá os valores de origem de recursos da empresa. Ou seja, o conceito que nós temos aí é valores disponibilizados pelos proprietários da empresa. Os valores de origem. Exemplo, o capital social. O capital social é o valor que eu utilizei para começar a empresa e até mesmo aquele valor que eu usei para depois colocar mais recursos na minha empresa. Exemplo, eu comecei com 50 mil, mas depois eu quero colocar mais 20 mil na empresa. Então, meu capital social era 50, passou a ser 70 mil. Reservas de capital, lucros ou prejuízos acumulados, ou seja, aquelas reservas que eu vou ter, a maioria estão até em lei, que eu vou ter que reservar do meu lucro, então vão estar aí no meu patrimônio líquido, e lucros ou prejuízos acumulados. Então, depois de fazer a minha demonstração do resultado do exercício, ou seja, as receitas menos as despesas e os impostos, todas as despesas que eu tive com aquela venda dos produtos daquele determinado período, no final eu vou ver se eu tive um lucro ou um prejuízo e vai estar no meu patrimônio líquido, certo? Quis fazer aí de forma rápida, curta, para que vocês pudessem assistir essas aulas aí referente ao primeiro e segundo bimestre e vocês pudessem tirar uma boa nota aí na avaliação diagnóstica, tá bom? Um abraço, qualquer dúvida estou no PV.